E é tão legal perceber que nas crises e nas circunstâncias difíceis, a gente descobre essa amizade com Jesus. Isso é fantástico, porque talvez, como diz um filósofo francês, o Paul Claudier, ele diz assim que o sofrimento na nossa vida, passar pelo sofrimento, é um processo para a gente descobrir a presença de Deus. Que Deus não está para nos livrar do sofrimento, mas Ele quer manifestar a sua presença no sofrimento. Existem sofrimentos, dores, que serão necessárias até. Perdas necessárias. Amputações da sua presença. E a coisa mais linda é poder descobrir como Deus se faz presente no meio dessas tempestades. Você está passando por alguma aí, tá? É isso aí. Dizia que as adversidades despertam em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas. Leva onde eu posso ouvir a tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Tua voz é tudo para nós. O nosso alimento. Tua voz é guia, bússola, a direção para as decisões, para a caminhada. A tua voz é farol, lâmpada para os nossos pés. A tua voz despedaça as barreiras, os cedros do Líbano. A tua voz é como espada de dois gumes. A tua voz é o socorro bem presente na hora da tempestade, da tribulação. Por isso não temeremos. O Senhor é tudo para nós. Tudo para nós. Para onde iremos nós? Só Tu tens a voz, as palavras de vida eterna, de salvação. Então, ajuda a gente a perceber, a sentir, a ouvir Teu recado. Obrigado pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu queria ainda compartilhar um texto da palavra com vocês. No livro de Atos, no capítulo 2. Eu acho que essa igreja e vocês, né? Vocês estão tendo a oportunidade de vivenciar o começo de uma igreja. Isso é muito legal. E eu queria pegar como inspiração esse texto que é a inauguração da igreja. O que é a igreja? Como começou a igreja? E quem sabe, a gente olhando para esse começo, a gente olhando para esse texto, nós consigamos tirar algumas lições ou ouvir a voz de Deus
qual a direção que Ele tem para nós e como você faz parte disso. Por que você está aqui? O que Deus tem para fazer na sua vida nesse ajuntamento de pessoas? Nesse ajuntamento de pessoas. Esse texto fala disso. É um texto um pouco longo, mas a gente vai entrar um pouquinho nessa história. Os discípulos tinham vivido uma tempestade fortíssima. Fortíssima. Fiquem bem atentos às tempestades, porque elas são instrumentos de Deus para manifestar o seu poder e a sua presença. O grande líder deles havia morrido de maneira brutal, violenta, um assassinato absurdo. Jesus se entrega àquele sacrifício porque ele tinha uma visão da história, ele tinha a linha da história, ele olhava por cima a história. Por isso que a gente pode confiar e ficar tranquilo em Deus, porque Deus não está com uma cortina nos olhos, não sabendo o que vai acontecer quando você virar a próxima esquina. Deus olha a nossa história por cima. E aí ele sabia então que era necessário que o Filho do Homem se entregasse e fosse morto, mas que ao terceiro dia ressuscitasse. Eles viveram esse pico de emoções, essas coisas, uma tragédia no final de semana, conversas sobre a ressurreição, aparições de Jesus ressurreto, muita coisa, perseguição do Império Romano. Eles ficavam escondidos nos lugares trancados, a portas trancadas. Jesus aparecia para eles nessas reuniões, nesses encontros. E eles estão querendo meio que vazar, eles estão querendo sair. E Jesus fala para eles: fiquem aqui em Jerusalém. Há alguma coisa muito especial que vai acontecer em Jerusalém. Vocês vão receber um poder, vai ser uma dinamite, uma coisa explosiva. Mas isso faz parte do meu plano, do que eu estou fazendo através de vocês. Essa igreja que, pelo poder do Espírito Santo, vai transtornar o mundo, explodir o planeta. Vocês vão mudar a história. Vocês vão ser protagonistas. Vocês vão escrever a linha do tempo que eu estou olhando aqui por cima. Eu vou usar vocês para isso. E essa igreja precisava estar sensível a essa voz e obedecer essa voz profética. Então eu quero falar da igreja profética. A igreja profética através das gerações, coisas que vão sendo passadas por nós. Vamos ler esse texto aí? Vou ler aqui com vocês. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando lá em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um na sua própria língua materna?
Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e os romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos se interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E o que ele disse? Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramareis do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas, o que eles vão fazer? Profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor, fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande dia glorioso do Senhor. O Spielberg vai estar lá fazendo esse cenário todo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atentai a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres e prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência, quer dizer, Deus sabe antes, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse retido por ela pela morte. Amém, gente? Que texto fantástico. Aqui nasce a igreja. Essa igreja é germinada pelo Espírito Santo e fertilizada e fortificada e sustentada por obra de Deus pelo Espírito Santo que foi derramado sobre eles. Eu penso que há um primeiro aspecto que eu gostaria de observar nesse texto e ver algumas coisas dessa igreja profética, através das gerações, é que há uma ambiência para a voz profética. Há um cenário onde a voz profética acontece. E talvez isso nos indique uma caminhada. Vejam bem, a voz profética acontece numa ambiência de uma festa, de uma celebração chamada Pentecostes, ou então a festa da 50ª semana. Pentecostes já é um nome grego, porque tinha tantos gregos, romanos. Eles deram um nome grego para essa festa, porque já era uma festa das nações. Imagina uma Copa do Mundo. Todas as nações estão lá. Buongiorno, spasiba, carpe diem, enfim, já estava todo mundo lá.
Estavam 120 discípulos que Jesus pediu para eles esperarem. Fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Eu vou subir aos céus, mas eu voltarei. Mas antes que eu volte, eu vou derramar do meu Espírito sobre vocês. Estavam lá asiáticos, íberos americanos, o pessoal da Espanha. Estavam lá os romanos, os árabes, os gregos, da Líbia. O que está acontecendo neste lugar? Parece que a ambiência do Espírito reúne os diferentes. Há um clima, há uma atmosfera dos diferentes. Vocês são de vários lugares, têm várias histórias. E Deus reúne gente diferente, gente com linguagem diferente, gente com costumes diferentes, gente com cultura diferente, histórias diferentes, e reúne no mesmo lugar. Isso é uma ambiência propícia para a ação do Espírito Santo. O que está acontecendo aqui nesse texto é que Deus está desmontando a antiga Babel. Na antiga Babel houve uma confusão de línguas e eles se dispersaram. Numa tentativa de buscar a Deus, Deus faz com que eles pudessem ser espalhados. Mas agora, aquela língua distribuída foi uma língua unificada. Eles estão falando num só idioma. E eles estão, cada um, falando uma coisa no seu idioma e entendendo no seu próprio idioma. Há um milagre glossário, um milagre linguístico que está acontecendo aqui. E aqui eu só concluo que a igreja é o lugar da linguagem única. Deus une pessoas aqui para que, apesar das diferenças, tenhamos uma só linguagem. A linguagem espiritual, a linguagem do Espírito Santo. Isso é ser igreja. Ser igreja é lidar com os diferentes. Ser igreja é lidar com as diferenças. E submeter a ação do Espírito Santo para que a gente consiga ouvir o que o outro está tentando transmitir. Mas às vezes os nossos ouvidos estão tão dentro da nossa própria cultura, dentro da nossa própria visão, e nós refutamos, somos refratários, somos completamente resistentes. Não se faz igreja assim, não se nasce igreja nas individualidades, não se nasce a igreja quando eu quero prevalecer sobre o outro, mas quando eu consigo compreender o outro, quando eu consigo ser compreendido pelo outro. E esse processo de compreender, de ouvir, de escutar e de auscultar, que seria alguma coisa mais profunda ainda, talvez, mesmo que a pessoa não fale, não se manifeste. Mas quando você olha os sinais, você olha o corpo, você olha a linguagem corporal, você olha o cara mesmo fazendo assim, você sabe que ele está... Então, ontem eu ouvi o Jean, cunhado do Evandro, falando que alguns cachorros parece que olham para você e você consegue se comunicar com ele. Quem tem cachorro aqui? Gente, o meu cachorro fala. O de vocês fala também? O meu fala. O Brownie. Ele fala. A minha sogra tem um outro lá também, ele fala. A gente não gosta muito dele. O nome dele é Fiapo. E ele tem olhos cor de mel, o Fiapo. Couro de mel. E o Brownie também é um Brownie. Marronzinho. Lindo. Ele fala comigo. A gente chora. Eu falo dos meus problemas para ele.
gente consegue, às vezes, ter uma comunicação e uma sensibilidade, né? Mas às vezes a gente não percebe o outro. E essa linguagem é uma coisa que a igreja é unificada através de uma língua. A gente precisa ter a língua do Espírito Santo, a gente precisa ter a comunicação do Espírito Santo, a gente precisa se aproximar no poder do Espírito Santo. E Ele vai derramar sobre nós. Não tem a ver com a sua vontade de deixar de ser orgulhoso ou não, ou de não querer, ou de não gostar muito daquela pessoa. Ou aquele, eu não me dou bem com isso. Não tem a ver com você, tem a ver com uma obra do Espírito Santo que vai fazer através de mim e de você. Gente diferente. Gente separada por cultura, por língua, por questões sociais, servos e servas, empregados, filhos, jovens, velhos, toda essa galera estão reunidas num lugar e ali, através das gerações, Deus vai manifestar sua voz profética. Vocês compreendem isso? Dá para fazer assim? Tipo, assim é amém na língua dos mano. Amém? Tanta coisa para falar disso aqui, mas se a gente compreender isso, tá muito legal. A igreja nasce na unidade dos crentes que têm uma língua em Jesus. É a língua dos relacionamentos. Eles estão reunidos num só lugar, como hoje aqui. Eu fico imaginando se a gente vem para cá com essa expectativa, com essa ambiência sendo criada desde quando você acorda, levanta e entra no carro e vai gerando em você que o encontro com pessoas que têm a mesma língua, que apontam para Cristo, alguma coisa sobrenatural, diferente, salvadora, libertadora vai acontecer. E aquele que está sofrendo, aquele que está passando por tempestades, vai saber que quando Deus está presente, está tudo. E vão saber que quando tem alguma pessoa que ainda vai colocar as mãos sobre o ombro, e isso já basta para que você saiba que está tudo ok. Você não está sozinho. Isso é igreja. Isso é igreja. E eles tinham a prática, a primeira igreja cristã, eles tinham a prática de se reunirem num só lugar, no mesmo lugar. Cenáculo, que era o lugar de oração. Estavam lá e Deus os revestia de poder. Atos 2, 42 a 47 está lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, nas refeições diárias. Era uma coisa comum. Então eu queria, quem sabe, inspirar você para perceber, para participar disso, não ficar alheio, não ficar fora, não ficar no seu umbigo, não ficar voltado só para você, mas poder ouvir uma língua que você talvez acha que não conhece, mas esse seu irmão, as pessoas, a comunidade, o seu pastor, nós estamos falando a língua do Cristo, a língua do Espírito Santo. E isso é para gerar unidade, comunhão. Isso é ser igreja. Isso é vitral. Tinha um cara lá que estava no meio desse movimento e ele sabia interpretar o que estava acontecendo. Ele olhou para aquele cenário e falou: gente, espera aí, eles não estão bêbados, são 9 horas da manhã. Pô, o cara tá bêbado 9 horas da manhã, a onda foi forte, hein, velho? Um tsunami, hein?
Foi, o bagulho foi louco. 9 horas da manhã, tá todo mundo bem, tá tudo de boa. O que está acontecendo com eles é algo que foi predito pelo profeta Joel. Pode ser que alguns de nós aqui tenham esse tipo de revelação, tenham esse tipo de compreensão, porque tem lá atrás um background de bala na agulha, ouviu bastante a palavra, tem um conhecimento. Gente, o que está acontecendo, o que precisa ser feito aqui é orar, o que precisa ser feito aqui é a Bíblia. Talvez Deus te levanta e te acorda com um texto da palavra. Isso aqui está escrito na palavra. E nós precisamos nesse ajuntamento estar sensíveis ao que dizer ao outro e como olhar ao outro. E esse cara aqui chamado Pedro tinha frequentado bastante, talvez, escola dominical, veio de outra comunidade e tal. Ele tinha alguma coisa para dizer, ele já percebeu que havia um mover, que havia alguma coisa que precisava ser discernida. Quem sabe Deus está te levantando aqui para dar uma palavra profética na vida do seu pastor, animá-lo, na vida do seu líder, na vida de alguma pessoa que está servindo aí os seus filhos, na vida de uma pessoa que está do seu lado, que talvez está passando por uma tribulação e por uma tempestade e precisa ouvir um texto, precisa ouvir uma palavra. Vale até aquela palavra de bom dia que você recebe do WhatsApp da tia lá. Até isso vale. Amém, igreja? Tem umas linguagens, né? Para a palavra de Deus não há limites. Compartilhe a palavra. Peça a Deus para clarear na sua mente. Agora. Peça a Deus um texto. Qual foi o texto que marcou sua vida essa semana? Vale do WhatsApp, vale. Da tia, dos grupos. Teve algum? É tanta massificação, né? Mas teve um. Destaca ele aí. Pega ele. Pode olhar o celular, dá uma olhada aí, dá um look aí. Teve algum? Não teve nenhum? Mas nós estamos reunidos aqui, o Espírito Santo está aqui. Alguma coisa vai acontecer aqui. Precisa acontecer aqui. E nós temos que estar ligados e sensíveis a essa presença. Filhos e filhas profetizarão. Jovens, adolescentes aqui, crianças que profetizam. Cadê o Léo? Cara, como que é o nome da sua menina? Manuela. Cara, a Manuela vindo aqui para frente profetizou na minha vida um negócio que está explodindo no meu coração que eu preciso falar. Que sede de adorar. Eu não sei nem andar direito, mas eu quero estar ali onde meu pai está, fazendo o que ele está fazendo. Ah, meus irmãos, eu quase fiz xixi na cara. Crianças, o sorriso que a Ayla me deu hoje de manhã, porque ela está toda travadinha, né? A nossa brincadeira, eu pego a chave do carro e vou destravando ela. Onde que vai destravar agora? A hora que destravou a boca, ela sorriu. Yes! Aí depois o tio deu um M&M's também, né? Claro que vai sorrir. Tem que usar a linguagem, tem que saber conversar. Mas Deus me abençoou, crianças proféticas. O que as crianças vão profetizar? O que os seus filhos vão profetizar? Aquilo que você vai ensinar. Eu tenho muita coisa para falar disso. Eu quero terminar e eu quero deixar isso claro na sua mente. Eles vão profetizar o que você ensinar. E inculcarás na cabeça do teu
filho as minhas palavras. Deuteronômio 6. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela for velha, não se desviará dele. Canta com ela, toca com ela. Ensina a louvar Jesus. Ensina ele a erguer as mãos. Cria ambiência dentro da sua casa. Jovens, é interessante. Jovens terão visões. A gente quer, na juventude, ter tudo no primeiro momento. A gente já quer sair da faculdade no melhor emprego, top 10 de todas um CEO de qualquer empresa. E tem alguns prodígios, né? Meninos de 24 anos, aí, 25, falam 3 idiomas, já estão com a pós, e já está com isso, com aquilo, fazendo MBA e tal, e que é legal, e parabéns. Aí está no emprego, ganhando um salário super bem, aí o cara ainda fala assim, eu não me sinto dando o melhor de mim neste lugar. Eu ainda acho que tem muito para desenvolver, e o cara chega e fala para você que não vai ficar mais lá. Ele tem 24 anos. E ele já tem tudo. Eu acho que tem tudo. Mas o que o profeta Joel está dizendo e o que Pedro fala que está acontecendo aqui é que jovens vão ter uma visão correta daquilo que precisa ser visto. João fala assim, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Eu tenho visto muitos jovens fortes, mas poucos jovens que têm a visão da palavra. E a juventude nossa precisa estar guiada, orientada, a bússola da palavra. Para a escolha da sua profissão, para a escolha do seu relacionamento, para a escolha do futuro da sua vida. Tudo isso, Deus quer usar a sua força através da palavra. É como algo que precisa ser descoberto, uma cortina que precisa ser rasgada para que você tenha visão. Como tem jovens fracassando, sendo vencidos pelo maligno porque não obedecem à palavra, nas escolhas das profissões e dos relacionamentos e de casamentos frustrados e de vida completamente destruída. Aos 24 anos, completamente perdidos, tendo que recomeçar do zero, e a queda é tão grande quanto o patamar e a plataforma que se impuseram pela questão do mercado, pela questão da sociedade, pela ambição e tantos outros valores que não estão pautados na plataforma da palavra. Vocês compreendem isso? E sem falar em jovens que há um desgaste porque envergonham seus pais, seus familiares. A Bíblia dá um mandamento para isso. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Quer dizer, você quer viver muito, cara? Honra teu pai e tua mãe. Talvez sem a palavra você possa ir mais rápido. Mas com a palavra de Deus você vai mais longe. Tome cuidado com a velocidade. Tome cuidado. Eu me lembro da história um corredor espanhol, Anáias. Acho que Fernando Anáias. Ele estava numa maratona, aquela de 42, e
ele estava quase chegando na linha de chegada ali, quando ele começa a parar de correr. E você sabe, né? Vacilou, os quenianos estão chegando, né não? Vacilou, os quenianos estão aí, ó. E veio um cara e chegou e cutucou ele, que estava correndo, ia chegar em segundo lugar. O Fernando Anaias chegou e empurrou ele. Vamos, você não pode parar. A corrida não terminou. E aí aquele corredor, então, chegou na corrida. E o Anaias chegou em segundo lugar. Empurrou aquele cara, chegou em segundo lugar. Aí os repórteres, todos atônitos com aquela atitude, perguntaram para ele: por que você fez isso? Por que você fez isso? E o Fernando Anaias respondeu: eu fiz isso o quê? Ele não entendeu a pergunta. Você poderia ter ganhado a corrida e você deixou ele ganhar. Ele falou: eu não iria ganhar a corrida. Ele estava na frente. Mas como que você se preparou tanto? Qual que é o problema? Ele falou assim: eu não iria ganhar a corrida. Ele iria ganhar a corrida. Qual seria o mérito da minha vitória? Qual seria o valor da minha vitória, sabendo que ele iria ganhar a corrida e eu aproveitei um momento que ele ficou disperso? Aí o Fernando Anaias terminou dizendo assim: outra coisa, o que eu ia dizer lá em casa para minha mãe quando eu chegasse em casa? Quer dizer, um jovem, alguém que tem valores tão importantes, tão significativos, que remontam a estrutura familiar ou a estrutura de pessoas que estão acima dele com a sua liderança, de não envergonhar o seu líder, o seu pastor, as pessoas que caminham junto com você, que vão entender e que sabem que te formaram e que te ajudaram para que você pudesse ser alguém vitorioso. Nós precisamos voltar uns aos outros e pedir perdão das coisas que nós fazemos de errado, restaurar a comunhão. Pais que se submetem aos seus filhos no sentido de dizer a eles: filhos, me perdoe porque eu provoquei você à ira, porque ao mesmo tempo que tem lá o mandamento, filhos, honram seus pais, tem um mandamento para os pais dizendo: não provoqueis a ira dos vossos filhos. Isso é restaurar a linguagem. Isso é uma mensagem profética que vai sendo transmitida em casa, nos relacionamentos, nos seus líderes, nas pessoas com quem você trabalha, gente que está acima de você, gente que é mais velho que você, gente que tem uma caminhada e que você precisa olhar para ele como referência. E aí vem os velhos sonharão. Engraçado, velho sonhar, né? Parece uma inversão. Muito estranho isso. Por que é uma inversão? Porque parece que os velhos já fizeram o que tinham que fazer, e não é muito comum que velhos fiquem sonhando. Parece uma inversão lógica, por uma questão da cronologia. Mas pela experiência na vida, os velhos sabem onde erraram. Eles sabem que os novos podem cair em alguns lugares, tropeçar em algumas pedras. Por isso, o sonho é como um impulso para frente. Velhos sonhando, ou pessoas que já passaram por alguma fase sonhando, é como o corredor do revezamento 4x100. A gente tem uma equipe lá de Prudente que ganhou em Sydney, lembra? Claudinei Quirino, Lenilson, turminha lá.
E a passagem do bastão. Cara, eu corri, eu dei um máximo na minha parte, mas eu quero que você seja melhor do que eu, ou então tire a diferença dos quenianos aí, porque eles estão aí, né? E aí você vai para cima, é você entregar o bastão, dar o máximo, mas você vencer. Então, às vezes, os nossos antepassados, ou pais, ou líderes, querem olhar para nós com esse sonho do impulso, de pessoas que vão além. Talvez você possa ilustrar isso como fases da sua vida que já passaram e agora é uma nova fase. Você precisa estar num novo impulso, numa nova dinâmica. É outra onda. Não é mais aquela igreja, não é mais aquele problema, não é mais aquela crise, talvez não seja mais aquele casamento. Passou, acabou, meu irmão. Viva uma nova fase, viva um novo sonho. Vá em frente, impulsione, erre menos. Vença essa corrida. Vença essa corrida. Para os pais aqui, de crianças, a Bíblia fala lá no Salmo 127, os filhos são herança do Senhor, como flechas na mão de um guerreiro. E assim o Senhor enche a aljava, enche a sacolinha das flechas. Um pastor muito conhecido fala, o Hernandes Dias Lopes, que existem várias aljavas ou várias sacolinhas onde a gente carrega os filhos. Carregamos os filhos no ventre, quando são gerados. Temos a fase de carregar. Quem está nessa fase aí, carregando o filho no ventre? Tem alguém aqui? Pode não saber, né? Quem sabe, vai agora fazer exame na farmácia. É que Deus está fazendo aqui. Carregamos os filhos no braço. Quem está carregando filhos no braço aí? Tem a fase de carregar os filhos no braço, uma sacolinha. Tem a fase de carregar os filhos no bolso. Quem está carregando os filhos no bolso? É faculdade, é escola. Quem está carregando no bolso aí? Anima, gente, anima, porque Deus vai te fortalecer para você carregar. Amém. Mas há uma quarta sacolinha aí que nós estamos carregando as nossas flechinhas nos sonhos. Sonhando para os nossos filhos, que eles sejam melhores do que nós, que eles vão além, beyond. Ir além, ir para cima, acertar nas coisas que nós não fomos muito bem, ter a vocação deles em Deus, tanta coisa, gente. E vocês estão aqui construindo essa igreja, tendo o privilégio de sermos capacitados, ungidos pelo Espírito Santo para impulsionar essa voz profética. Não fique preocupado se você não sabe dizer. Deus colocará na sua boca as palavras. Você não sabe o que vai dizer para o seu amigo lá na escola, faculdade ou trabalho. Ore e o Espírito Santo vai revelar para você. Você crê nisso? Porque se você não crê na ação do Espírito Santo, nós não temos motivo para estar aqui. Está aqui ou está num outro clube legal, ou está numa associação, ou num grupo de WhatsApp para tomar vinho, sei lá, o que você pode fazer o que você quiser. Mas estar na igreja é viver o impulsionamento do Espírito Santo, que vai mexer com a nossa vida, com a nossa história, com as nossas vindouras gerações, as futuras gerações. Esse é o maior legado que você pode dar para o seu filho. Essa é a maior herança que você pode transmitir para alguém. Essa é a missão da igreja no planeta. Foi para isso que Deus nos revestiu de poder. O poder vem dele. E nós vamos glorificar o nome dele. Amém, gente? Vamos orar? Podemos ter um minutinho de oração?
Dá tempo para chegar no jogo? Eu queria desafiar você a essa semana, dar uma palavra profética para alguém. E não se preocupar se a pessoa vai aceitar ou não vai aceitar. Você conhece essa pessoa, você sabe para quem você tem que dar essa palavra para ela. Peça ao Espírito Santo: Deus, fala comigo e eu vou dar essa palavra profética. De amor, de correção, de ensino. Busca a Deus, seja temente ao Senhor, Ele vai te capacitar. Não desanime no esforço, na criação dos seus filhos, na luta que é. Continue investindo, vale a pena investir no seu casamento, vale a pena reverter a história, peça perdão, reconcilie, estabeleça linguagem. Se em casa estão falando idiomas completamente diferentes, se quebrante, peça ao Espírito Santo de Deus, me dá quebrantamento, para eu compreender, para eu respeitar, para eu amar, para eu falar a mesma língua com meu filho, com meu pai, com os diferentes, naquele assunto que nós não temos ainda coesão. Põe sobre a mesa, deixa lá, dá um tempo. Peça para o Espírito Santo trazer clareza. Ele vai trazer. Senhor, faz esse mover, Deus, na minha vida, na vida dos meus irmãos aqui. Que a Vitral seja como um espectro, como um caleidoscópio, nossa. E a gente vai virando e vai tendo uma visão daquilo que o Senhor quer mostrar lá na frente, as cores. A Vitral seja esse lugar por onde as pessoas veem, através dela, o futuro, uma esperança, a salvação, o encontro contigo. Faz-nos ser essa janela desejada, que as pessoas olham para os sonhos, que olham para a vida. Faz-nos olhar também para fora, para as pessoas que precisam entrar, pessoas que precisam ser alcançadas. E eu quero pedir agora uma salvação na vida desse irmão. Pensa em alguém aí. Pensa em alguém. Algo muito especial, alguém muito especial na sua casa, na sua família, alguém muito especial no seu trabalho, que essa semana o Espírito Santo vai fazer algo. Senhor, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus.